atentos, vamos estar ouvindo isso? Então, agora, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, peça a Deus para falar ao seu coração. A Kátia preparou a mensagem para a gente, sei que ela se preocupou em trazer aquilo que Deus colocou no coração, mas você precisa abrir o coração para Deus falar, né? Então, vamos fazer assim? Senhor Deus, Pai querido, nós estamos mais uma vez, Senhor, aqui preparados para ouvir uma porção especial da Tua palavra. Hoje, Senhor, nós temos a oportunidade de ouvir a Tua filha, Senhor, a Kátia, que Tu tens usado, Senhor, como vaso nas Tuas mãos, e nós te pedimos que uma vez mais, Senhor, use-a, Senhor, para trazer a Tua palavra para cada um de nós. Nós que aqui estamos, aqueles que estão distantes, aqueles que ainda ouvirão outros dias, Senhor, traz, Senhor, a Tua orientação para nós. Abre, Senhor, entendimento, dá discernimento, dá compreensão para entendermos, Senhor, aquilo que tens preparado para nós. Abençoe, Senhor, a vida da Cátia e de toda a sua família, Senhor, dando a cada dia mais as Tuas bênçãos sobre ela, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, família. Motivo de grande alegria. Deus sabe do meu coração e é uma grande responsabilidade fazer isso, mas eu faço com muito carinho e continuo pedindo ao Senhor que me dê calma, né? Que eu não esteja aqui tremendo nem falando coisas de mim mesmo, mas que seja o Senhor falando aos nossos corações. Fiquei muito feliz também e me deu até um pouco de nervosismo que o Ronaldo recebeu a mensagem que o Samuel está chegando agora. Daniele foi para o hospital, o Thiago estava de serviço, e ela foi na viatura. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Toda honra e glória para o Senhor. E o capítulo 1 de Efésios. Cadê o papel? Espera aí só um minutinho. Então, irmãos, o capítulo 1 de Efésios, ele vai do versículo 1 ao 22. É pequeno, como o pastor falou, é uma carta que vale a pena a gente ler, porque ela é uma carta doutrinária, né? Ela ensina sobre a doutrina de Cristo e nos ensina também como proceder como cristãos, né? E essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, e foi no ano 60 depois de Cristo. A igreja estava novinha ainda, né? O Senhor tinha fundado a igreja, tinha 60 anos depois. E Paulo ele esteve na cidade de Éfeso por 3 vezes. Mas foi na primeira prisão dele que ele escreveu essa carta. E, assim, só para contextualizar, para a gente entender um pouquinho, eu gostaria de ler aqui em Atos 19, só para a gente entender como é que estava a situação naquela época. Atos 19, 23, diz assim: por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. No caso, era o nome da igreja primitiva, era o caminho, né? Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata santinhos de Diana e que dava muito lucro ao artífice, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa Diana, se estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram.
Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. E a cidade foi tomada de confusão. E todos a uma remeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Então, irmãos, esse aqui era o contexto que estava vivendo a cidade de Éfeso, nesta época. Era uma cidade da Ásia Menor, era conhecido como um grande centro comercial e também era conhecido como um grande centro de adoração pagã a essa deusa, que era a deusa Diana. Tinha esse templo grande lá, onde eles adoravam ela, e onde eram feitas artes mágicas e todo tipo de adivinhação em nome dessa deusa. E foi aí que eles começaram a pregar o Evangelho. Foi nesse contexto que Paulo deixou lá Priscila e Áquila para formar a primeira igreja em Éfeso. E isso me trouxe à memória que deve ter uns 2 meses, eu estive em São Paulo, Guaratinguetá, e eu tive que ir até a rodoviária, pegar o ônibus para retornar para o Rio. E ali, irmãos, a gente pode ver que aquela cidade ela é manipulada, ela é feita assim diante daquele templo de Aparecida, que tem logo ali perto, né? E a gente sabe que muitas outras cidades também vivem assim como vivia Éfeso, né? Eu estive morando em Belém do Pará por 2 anos, eu pude ver também que lá tem a adoração à deusa de Nazaré, né? Que leva milhões e milhões de pessoas a crerem, a cultuarem. Meu marido é de lá, ele sabe como é. É uma adoração forte também a esse ídolo. E outras cidades, a gente sabe, tem lá o Pai Eterno, em Goiânia, tem em outros lugares, né? E a gente nunca vai estar livre disso, porque as pessoas são diversas, cada um tem o seu pensamento, tem a sua escolha, né? Mas a igreja está nesse mundo. A igreja está nesse mundo para falar do amor de Deus, para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, que só existe o Senhor Jesus, de Senhor, intercessor por nós, que não há outro, né? E é para isso que o Senhor resgatou a sua igreja. Então, eu já falei que foi perante a primeira prisão de Paulo, ele escreveu essa carta pela preocupação que ele estava com aquele povo, nesse contexto que eles viviam. E qual foi o propósito? O propósito da carta era explicar o plano eterno de Deus, a importância da unidade da igreja. Paulo queria que a igreja fosse unida, porque o que acontece com uma igreja unida? Ela fica forte, né? A palavra de Deus diz que o cordão de 3 dobras fica mais difícil de se quebrar, né? Nós precisamos estar unidos, estar juntos num só propósito. E chama a igreja a praticar a vida cristã. Por isso é uma carta tão importante para nós hoje. Podemos dizer que a carta aos Efésios é um chamado à doutrina de Cristo e à prática. Então, eu queria dividir esse capítulo 1, que vai do 1 ao 22, em 3 partes. Nós vamos pegar aqui do 13 ao 14, é o primeiro tópico. Aqui, o Paulo nos ensina que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Olha que coisa maravilhosa, né? Isso daí, se a gente for parar para pensar, a gente começa a pensar mesmo. Só depois de iluminado, da nossa mente iluminada, que a gente vai entender como é isso, né? Como assim? Deus me escolheu antes de eu nascer? Como que é isso, né? Mas o Senhor, Ele nos explica, Ele nos ensina, né? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que, antes mesmo de criar o universo, Deus já tinha propósito de salvar um povo, por meio de Cristo Jesus. O plano de Deus não foi uma reação ao pecado.
O plano de Deus fazia parte do seu propósito eterno. Você pode colocar para mim o Apocalipse 13:8, por favor? E a gente vai ver aqui que Deus, mesmo antes da fundação do mundo, ele já tinha um plano para a sua criação, para todos os seus filhos. Apocalipse 13:8, por favor. Então, aqui na minha versão diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta. Aqueles que não tiverem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, é uma afirmativa que Deus fala que o Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. E Deus estava nesse plano nos oferecendo o Cordeiro Santo dele, que é Jesus Cristo. Em 2 Timóteo 1:9, afirma que existe um plano antes mesmo de formar este mundo. Por favor, pode colocar? 2 Timóteo 1:9. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus, ele tornou ineficaz a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então, aqui existe mais uma afirmativa, que o plano de Deus para nós estava formado, estava feito antes da fundação do mundo, né? Então, nós entendemos que a salvação vem de Deus, ela é uma graça de Deus para que ninguém se glorie, não é do homem, não é por você, não é por nossa bondade, não é por nosso agrado, é pela graça e misericórdia do Senhor, é pelo sacrifício de Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo. E nós entendemos que o objetivo da salvação é transformar o caráter dos seus filhos para que sejam santos e possam passar a eternidade com o Senhor. Essa é a intenção do Senhor. Porque nós podemos perguntar, ele me salvou desde antes da fundação do mundo, então eu preciso aceitar, sim, você tem que concordar com o sacrifício de Cristo oferecido para você, você tem que fazer por onde obedecer e ter fé em Deus, para que você possa se tornar como Ele. A palavra nos afirma que nós seremos como o Senhor, que nós estaremos com Ele, que nós iremos passar nossa eternidade com Ele. Irmãos, e no meio disso tudo existe uma discussão teológica sobre isso. Quem sou eu para falar de teologia diante do meu professor? Mas a gente sabe que tem pessoas que falam que Deus escolheu Jesus para salvar os seus filhos. E diz também que existem alguns que já são escolhidos para a salvação. Irmãos, eu não gosto de entrar muito nesse tipo de discussão, nem dessas coisas, nem de futebol, nem de religião, nada disso. Mas, independente de tudo, a gente sabe que a salvação é fruto da graça de Deus. Seja para os escolhidos, seja para predestinado, é a graça de Deus. Foi o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, ela é uma graça de Deus, né? E nós devemos responder esse chamado com fé e obediência, né? É uma dádiva do Senhor para nós. E aqui vou para o segundo ponto, que é em Efésios 1, do 15 ao 19. Efésios 1, 15 ao 19.
Tá, ele colocou ali, ó. Por essa razão, desde que ouvi da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele, concedida aos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. É só até aí. E esse versículo é muito maravilhoso, que mostra a oração de Paulo, né, pelos crentes. Ele ora para que nós tenhamos sabedoria e revelação. Para que ele ora? Para que ele nos ensinou a orar? Para termos revelação e sabedoria? Será que é para nós sairmos por aí entregando revelação um para o outro? Será que é para a gente estar pulando, brincando, sapateando, talvez? Não sei. Mas, não é que eu não saiba, mas eu sei sim. É que ele fala da gente orar pedindo sabedoria e revelação para a gente ter esperança dessas coisas, da vida eterna, de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Essa deve ser a nossa oração como cristão, como crentes em Jesus Cristo, né? Senhor, ilumina minha mente para eu entender a sua verdade, para eu saber qual o meu lugar na sua presença, no seu reino, na sua casa. Me dá sabedoria, me dá direção. Esse é o propósito de Deus para nós. Ele nos faz compreender a verdade, enxergar pela fé o que Deus está fazendo, entender o chamado, valorizar as promessas, como é importante a gente pedir a Deus sabedoria para valorizarmos tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. O seu sacrifício, as bênçãos, os livramentos. Às vezes, a gente não tem esse tempo de agradecimento, de entender, de perceber, né? Senhor, o Senhor tem sido tão maravilhoso, até naquilo que eu não vejo, o Senhor tem me dado livramento, tem cuidado de mim, né? E é assim que Deus trabalha. E eu creio que nós devemos estar falando como o irmão Paulo nos ensinou, né? Pedindo a Deus a sabedoria, o discernimento para entendermos qual o propósito de Deus para nós. E é muito bonito que, no final desse versículo, irmãos, ele fala assim, olha, que coisa maravilhosa. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo é o mesmo que nos fortalece. Olha que poder, olha só que coisa tremenda. Foi aquele poder que tirou Jesus de lá, das profundezas da morte, é o mesmo poder que ele nos dá para ter entendimento, para ter sabedoria, para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade. Irmãos, não é nada menos que isso. É o poder de Deus que nos dá. Lembre-se sempre disso. Foi o mesmo poder que tirou Jesus Cristo, que ressuscitou, é esse poder que ele nos dá. E o Paulo ele nos ensina a estarmos orando por isso. Nos dá sabedoria, nos dá direção, entendimento. Irmãos, quando eu estava aqui escrevendo alguma coisa, eu lembrei de Ezequiel 47. Eu não quero deixar passar, porque Deus falou muito ao meu coração. Ezequiel 47, o Senhor chama o profeta, né? E mostra um rio muito bonito, com árvores. E aquele rio é a presença do Senhor, é o Espírito de Deus descendo pela fonte. E o Senhor fala com ele, vai ali, molha os seus artelhos. Ele vai e molha o calcanhar. Deus manda ele ir mais. Vai mais um pouco, ele molha o joelho. Mergulha mais um pouco, ele molha até a cintura. Mergulha,
ele vai e mergulha. Quando ele sai do outro lado, ele vê árvores frutíferas, ele vê plantas maravilhosas naquele lugar. E esse é o convite que Deus faz a cada um de nós. Mergulhe mais na presença do Senhor. É você e Deus, irmãos. Você tem um lugar na sua casa, você tem um local onde você possa buscar a presença do Senhor. Mergulhe mais um pouco. Deus quer mostrar para você coisas grandes. Deus quer te mostrar coisas lindas, assim como está lá em Ezequiel 47. Quando puder, dê uma olhada nessa passagem, que é uma coisa maravilhosa de se ver. O Senhor, ele nos chama a se aprofundar nele, a mergulhar nele, a entender mais dele. E, no terceiro ponto, ele fala da supremacia de Cristo, que está em Efésios 1, do 20 ao 23. Às vezes eu tenho o hábito de andar na rua, em qualquer lugar, eu ando conversando com o Senhor. Mas eu gosto muito disso e eu não ligo. Não quero nem saber o que estão pensando de mim, mas eu estou conversando com o Senhor. E, às vezes, no meio dessas conversas, eu dou risada. E é uma conversa muito legal. E, às vezes, eu penso assim, pô, as pessoas estão vendo eu falar aí. Mas eu não quero nem saber, eu gosto de conversar com o Senhor. Ele que me direciona em todos os momentos, é Ele que tem feito tudo na minha vida. Então, vamos lá. Efésios 1, do 20 ao 23. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e assentando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa invocar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Olha que maravilha, né? E aqui nos mostra que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, colocou ele acima de todo poder e autoridade e fez de Cristo cabeça da igreja. E é esse Jesus que nós servimos, e é esse Jesus que é nosso amigo, que é nosso irmão, é Deus conosco. Sempre Ele está conosco, sempre Ele está pronto para ouvir, para nos atender, né? Então, irmãos, até aqui vai essa minha meditação sobre Efésios. Como o pastor falou, é uma carta pequena, mas de grande importância, é muito maravilhoso, eu continuei a ler aqui. É uma carta que a igreja deve estar sempre refletindo nela. E, em resumo, a mensagem principal do capítulo 1 de Efésios é: em Cristo, nós somos escolhidos, perdoados, adotados como filhos de Deus e chamados a viver conhecendo o poder e a vontade do nosso Deus. Essa é a mensagem de Efésios 1 que eu deixo aqui para a igreja nesta noite, tá? Eu agradeço a oportunidade, peço ao Senhor que esteja aplicando essa palavra em nossas mentes, no nosso coração, na nossa vida, né? A importância da gente ler o livro de Efésios para a igreja atual e toda a Bíblia, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus, né? O livro de Efésios ele fala muito sobre a nossa igreja. Por isso que eu trouxe no início aquele contexto para a gente entender que nós não somos diferentes do Paulo, da Priscila, do Áquila, de nenhum daqueles apóstolos. Nós estamos aqui para sermos igreja e dependermos do Senhor. É isso que Deus quer.
Ele quer que nós dependemos dele, que nós falamos com ele as nossas fraquezas, nossas dificuldades, as nossas debilidades. Deus quer nos ouvir e nos abençoar. Essa é a vontade de um pai que ama os seus filhos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Muito bom, né? Ouvir a palavra de Deus. Eu quero, Kátia, deixar um desafio para esse povo. Eu quero deixar para vocês o desafio de fazer a Kátia trazer a mesma palavra que Paulo traz nesse texto do capítulo 1, versículo 16. Paulo diz: eu dou graças sempre por vocês. Eu gostaria de desafiar vocês a que a Kátia possa dar graças por vocês pelo mesmo motivo que Paulo dava graças pela igreja. Versículo 15, ele diz que, pela fé que eu tenho visto em vocês, pelo cuidado que vocês têm uns com os outros, eu dou graças sempre ao nosso Deus. Kátia trouxe a mensagem para você, explicou um pouco daquilo que é nessa palavra de Deus, da carta aos Efésios, que tem tanta coisa para a gente ver, mas ela trouxe para nós aquilo que a gente precisava hoje. E o desafio é: vamos crescer na fé, no cuidado uns dos outros, sabendo que Deus nos escolheu. Quando? Antes da fundação do mundo, né? Ele nos capacitou, não é isso? Ele nos deu do Espírito Santo para habitar em nós. Então, vamos ser firmes na fé, crescendo na fé e no cuidado uns com os outros, ok? Você pode orar mais uma vez pela Kátia? Fique de pé. Vamos agradecer pela vovó que está aqui na frente, tão ansiosa para ver o Samuel, né? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta vida, vamos falar com Deus. Senhor Deus Pai querido, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nos dá de podermos ter a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, junto de nós. E muito obrigado, Senhor, porque Tu tens levantado pessoas, assim como levantou a Kátia, para nos ajudar, Senhor, a compreender a Tua palavra, a vermos, Senhor, coisas especiais nas Escrituras. Obrigado pela vida da Kátia, Senhor, obrigado por esse momento tão especial que ela está passando, Senhor, na chegada do neto, e ela pode estar aqui conosco, Senhor, trazendo a palavra para nós. Muito obrigado. E agora, Senhor, que esta palavra, que a Tua palavra, Senhor, possa continuar edificando o coração de cada um, Senhor, que ouviu esta mensagem, que meditou nesta palavra. Que a Tua palavra, Senhor, possa continuar trabalhando no coração de cada um, que o Seu Espírito Santo, Senhor, continue trazendo entendimento, compreensão e motivando-nos, Senhor, a crescermos na fé, crescermos no cuidado uns dos outros, crescermos na unidade da igreja, Senhor. Continua sendo conosco. Nos leva de volta para os nossos lares, nos dá, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui amanhã no culto de oração, na sexta-feira também, completando esta semana, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado pela sua presença, é muito bom ficar aqui na frente e ver vocês aí, né? É muito bom ver vocês, muito obrigado pela presença de vocês, né? Que a graça do Senhor nosso Deus, que o amor do Pai, de Cristo Jesus, que o Espírito Santo possa estar habitando na sua vida e guardando você a cada instante. Uma boa noite para você. Boa noite, família.